Estamos então de regresso aqui ao desenvolvimento deste sistema de reclamações e é chegado o momento, penso eu, de evoluirmos um bocadinho mais na estrutura da base de dados, uma vez que a parte que diz respeito ao nosso cliente começa a ficar demasiado avançada para aquilo que é a ausência do desenvolvimento do lado dos colaboradores. Então, relembrando para todos aqueles que estão a assistir a esta playlist, o objetivo já sabem qual é, não é aprender propriamente o CodeIgniter, mas ir seguindo aqui a filosofia de desenvolvimento de uma solução destas. Basicamente o que nós temos é um sistema de reclamações, onde inicialmente há um cliente qualquer que nem sequer tem que se registar e que pode apresentar uma reclamação desta forma. Okay? Ele entra aqui numa parte direta para a apresentação de uma reclamação. Tem aqui a possibilidade ou a obrigatoriedade de colocar o seu endereço de e-mail, definir qual é o seu nome, escolher aqui deste select qual é a área da reclamação, depois colocar aqui um texto e tem a possibilidade de anexar, embora não seja obrigatório, alguns fecheiros para, enfim, de certa forma, justificar a sua reclamação. Quando ele clica em enviar, já sabemos que acontece um conjunto de regras de negócio por trás. Isto é, o sistema vai verificar se este cliente já existe ou não. Se ele não existe, vai criá-lo automaticamente para que ele fique registado na base de dados de clientes que apresentaram reclamações e vai associar essa reclamação a esse cliente. Se ele já existe, vai apenas associar mais uma reclamação a esse cliente. E na base de dados fica também guardada, então, a primeira mensagem como sendo a primeira reclamação. Bom, o que acontece depois, a posteriori, é isto. O cliente recebe, na sequência da apresentação da sua reclamação, um e-mail, e esse e-mail contém um URL, que é este código que aqui está todo, ok? Que é um link, basicamente, que lhe permite entrar dentro da sua reclamação e verificar em que estado é que ela está. O estado vai aqui evoluindo, temos depois a possibilidade de ter colaboradores da empresa perante a qual a reclamação foi apresentada, que podem aqui responder ao nosso cliente. O que é que acontece? Até agora nós temos estado muito focados aqui na parte de apresentação da parte das mensagens, etc., da visualização dos próprios anexos, mas ainda não criámos as regras de negócio para começar a interagir com a parte dos utilizadores. Então neste vídeo o que eu vou fazer é uma coisa muito simples. Vamos começar pelo mais básico. Nós temos aqui esta área de reclamação que carrega agora de forma hard-coded este conjunto de três áreas, a área 1, a 2 e a 3. Basicamente o que eu vou agora fazer é criar condições para que na nossa base de dados nós possamos ter então uma área, uma tabela que define quais são as áreas que estão disponíveis. Há aqui um aspecto que é fundamental e que é o seguinte, eu vou abrir aqui o ADSQL, vamos abri-lo aqui, e no nosso ADSQL nós vamos poder reparar que temos ali dentro da estrutura da nossa base de dados os clientes, as complaints, as messages, os status, etc. Nós não temos ainda uma estrutura para as complaints areas. Bom, aqui o que vai acontecer é o seguinte, nós vamos depois criar um sistema para gerir quais são as áreas que estão disponíveis para ser apresentada à queixa, mas muita atenção. Quando nós vamos aqui, por exemplo, à área, dentro do Complaint Messages, nós verificamos aqui que na área é um varchar e não é um ID de uma tabela das áreas. E eu quero explicar aqui qual é a ciência que está subjacente a isto. Imagina que tu tens um sistema de gestão do tipo de áreas. A área, estamos a falar qual é o assunto, basicamente. Qual é a área à qual está relacionada a queixa. Imagina que tens três áreas, a área 1, a área 2 e a área 3. O cliente vai entrar, vai ser apresentado o formulário e vão ser carregadas a lista das áreas que estão guardadas nessa tabela que ainda não existe aqui. O que é que vai acontecer? Quando o cliente selecionar a área 1, por exemplo, teoricamente nós deveríamos dizer, ok, a área que foi selecionada é a área que tem o ID número 1 dentro da tabela das áreas. E, na sequência disso, o cliente iria apresentar a queixa e iria por aí fora. Mas imagina que de hoje à amanhã tu decides alterar a designação daquela área, que inicialmente com o ID 1 era a área comercial, e decides que, a partir de agora, passa a ser a área financeira. O que é que iria acontecer? No teu histórico, a reclamação que tinha sido apresentada inicialmente e que tinha este área aqui por texto, iria de um momento para o outro, alterar a sua natureza, isto é, tinha sido inicialmente ou originalmente apresentada como uma reclamação para a área comercial e agora passou a ser para a área financeira. Ora, então não faz muito sentido. Então o que nós vamos fazer aqui é apenas uma tabela de fornecimento de informação, isto é, naquela altura em que vai ser apresentada a reclamação, estão disponíveis aquele conjunto de áreas. Se de hoje à amanhã as áreas forem alteradas, forem acrescentadas, etc., isso não vai ter qualquer influência
nas contestações ou nas reclamações que foram apresentadas anteriormente, certo? Então esta é a filosofia que fica aqui subjacente a esta escolha metodológica, isto é, não vamos relacionar uma tabela de áreas com a tabela de complaints messages, porque depois vamos criar um sistema que vai permitir remover áreas, adicionar novas áreas, etc. Então, regressando aqui ao nosso código, o que é que nós vamos fazer? Basicamente, vamos adicionar aqui à lista de migrations uma nova migration, que é aquela que vai permitir definir a tabela das áreas. Então, vou colocar aqui um PHP Spark make migration e vamos lhe dar aqui o nome. Neste caso aqui nós temos o clients, complaints messages, vou colocar aqui areas. Ok? Então, quando eu pressionar aqui o return, vamos ter então a criação de uma nova migration aqui dentro desta área, ou neste caso dentro da pasta das migrations. Aqui no up, nós vamos então construir a tabela, ou melhor, o schema da tabela das migrations, ou melhor, das áreas, perdão. Então, ele diz aqui this forget, obviamente que não tem nada a ver com isto. Vamos tentar aproveitar aqui uma parte do código que aqui está. Eu disse forget, mas é o forge. Ok, vamos aproveitar este código todo que aqui está e vamos copiar aqui e reformular aquilo que nós queremos. Então, neste caso, nós vamos querer ter um ID, tudo certo. Aqui vamos colocar área. A área vai ser do tipo varchar e vamos definir aqui que ela tem, para ficar aqui com o padrão, que tem também um tamanho no máximo de 100 caracteres, tudo certo. Aqui não faz qualquer sentido ter a password, o role, mas temos aqui o created at, o updated at e o deleted at. Ok? Então, a partir de agora, nós passamos a ter aqui uma tabela para, ou melhor, as colunas todas de uma tabela que vai guardar basicamente apenas o texto da área e um ID, e se foi, quando é que foi criada, quando é que foi eliminada, se está disponível, se não está. Vamos aqui definir a primary key, é o ID, mantém-se normal, e aqui a tabela passa a ser áreas. Ok? Aqui no down, nós vamos colocar então o forget, ou neste caso o forge, perdão, drop table áreas. Certo? Se nós quisermos fazer um rollback. Então vamos agora executar a nossa migration. PHP Spark migrate. Ele vai executar apenas esta migration. Eu penso que não houve mais migration nenhuma a ser corrida, porque não existia. Repara, está aqui, quando eu coloquei aqui o comando, ele executou o comando e fez aqui o running all migrations. A única que estava aqui por correr é esta das áreas. E se eu agora regressar aqui e refrescar aqui as minhas tabelas na base de dados, eu vou ter aqui então o áreas a ser apresentado. O que é que nós vamos agora aqui fazer? Algo muito simples. Por agora, uma vez que nós não temos dentro da nossa aplicação uma área de gestão das áreas, eu vou inserir aqui as áreas de forma manual. Então eu vou fazer aqui o seguinte, aqui dentro dos dados eu posso fazer aqui um insert, pressionando a tecla insert, aqui vou deixar ficar o ID de forma automática, aqui na área eu vou colocar área comercial, created at, updated at, ok? Então nós temos aqui já uma área comercial, vamos inserir mais duas, vou fazer aqui o insert, vamos colocar aqui área financeira, aqui vamos deixar ficar também as datas e fazer mais um insert, e agora vamos colocar aqui área de cliente, ok? Qualquer coisa deste género, podes colocar os textos que tu quiseres. O que é que falta agora fazer com esta informação? Bom, falta regressar aqui ao nosso código e o que nós vamos agora fazer é, quando é apresentado aqui o formulário para a apresentação da queixa, esta parte das áreas vai ter que ser alimentada pelo conjunto de informação que está na nossa base de dados. Então vamos aqui regressar ao nosso espaço, onde nós temos aqui esta rota chamada complaint. Nós vamos aqui dentro das routes procurar onde é que está a rota chamada complaint. Ela vai aqui para o nosso main complaint FRM. Então vamos chamar aqui o nosso main controller. Vamos aqui procurar então o nosso método, que é o complaint FRM, que é este que aqui está. E agora vamos abri-lo aqui e vamos verificar o seguinte. Ok, nós temos aqui apenas o Data Validation Errors da sessão. O que nós vamos agora fazer é, vamos buscar get areas. O sistema já está a adivinhar o que é que eu quero fazer, ok? É a inteligência artificial aqui a funcionar. Vamos aqui fechar esta parte. E agora vamos verificar o que é que ele nos vai dizer. Basicamente o que nós vamos ter que fazer aqui é carregar um model. Bom, vamos verificar aqui na pasta dos models o que é que nós temos. Neste momento, vamos aqui fechar tudo isto, ok? Fechar assim, desta forma. App, temos aqui nos models, temos aqui o client model, complaint model, ok? Etc. Temos um model, isto é, uma classe ou um model para cada uma das nossas tabelas. Então o que faz sentido agora
é nós criarmos aqui um model antes de avançarmos com esta informação que aqui está. Ou com este desenvolvimento PHP, Spark, make, model, areas, model. Ok? Vamos chegar, ou vamos colocar aqui área, porque ele vai atribuir o plural. Área model, ok? Temos do client model, client messages model, complaints, temos aqui user model, então vamos ter o área model. Quando eu criar aqui este model, nós passamos a ter então aqui o área model, que vai imediatamente aqui assumir a parte do plural para a tabela áreas, que foi de facto a tabela que nós criámos aqui, certo? Agora, o que nós vamos aqui fazer é basicamente protected fields vamos colocar igual a false, nós não queremos aqui impedir que os campos desta tabela possam ser atualizados na sua totalidade, aqui vamos mudar para object, é apenas uma escolha pessoal, e no resto nós vamos estar aqui, use timestamps vamos colocar igual a true, porque vai ter aqui a parte do created at, o deleted at, etc. E vamos deixar tudo assim como está. Então a partir de agora passamos a ter o areas model. Então eu vou colocar aqui areas model é igual a new, e agora aparece aqui esta expressão. Bom, eu não quero utilizar assim, vou colocar igual a new, areas, ou area model. Quando aparecer aqui no IntelliSense, eu vou clicar para que ele seja automaticamente adicionado aqui em cima. E agora eu vou simplesmente buscar as informações que eu quero. Neste caso, vou já aproveitar o facto de ter aqui este array do data, que vai ser enviado para o interior do meu formulário. Eu vou aproveitá-lo já para passar lá para o interior, então, o data. Vamos colocar aqui data, áreas, é igual a áreas model. E ele tem, então a inteligência artificial sugeriu colocar um select com um ID e o name, ordered by name e find all. Ora, para mim não é suficiente. Eu quero selecionar apenas o name, não necessito de ter o ID. Aqui o ordered by name parece-me pacífico, mas antes do find all eu quero colocar ainda um outro dado, que é eu não quero ir buscar as áreas que tenham o deleted at como sendo não nulo. Então, not null, vamos colocar aqui, ou vamos colocar aqui. Ora, neste caso, como nós queremos ir buscar os dados que estão dentro da base de dados, mas que não estão eliminados com soft delete, e aqui uma vez que nós definimos dentro do nosso area model que o soft delete está a ser usado, então o que vai acontecer à partida é que só vão ser devolvidas para as áreas que não têm um soft delete, isto é, que aqui tem o deleted at igual a nulo. Então, neste caso em concreto, irão ser devolvidas todas. O que é que nós vamos fazer? Já vamos testar para isso, para verificar se é isso que funciona. Aqui, o que nós vamos aqui fazer é, dentro do complaint FRM, vamos abri-lo aqui, onde escrevemos aqui as áreas, ou onde nós temos agora as áreas, vamos criar isto de uma forma diferente. Eu vou aqui abrir um espaço, e agora vou criar aqui o ciclo for each. Neste caso vamos abrir aqui um bloco de PHP, vamos colocar um for each, vamos colocar aqui áreas, has área, vamos colocar aqui os dois pontos, ok? E agora temos aqui um end for each, com o ponto e vírgula, e aqui vamos colocar então uma destas opções e vamos adaptá-la. Neste caso aqui, o valor vai ser exatamente igual àquilo que nós vamos apresentar na parte do texto. Então eu vou colocar aqui área e aqui vou colocar o área também. Neste caso, com esta implementação que aqui está. Então agora, vou apagar aqui estas options todas. Ok? E vamos validar para verificar se o sistema está a funcionar corretamente. Então, se eu agora refrescar aqui, opa, ele diz-me que aqui o unknown column name. Ora, obviamente que quando nós usamos a inteligência artificial, o sistema vai normalmente aqui injetar-nos informações que podem não estar corretas. Aqui, como não existe o name, existe sim o área, que é a coluna onde nós guardamos a identificação da nossa área. Agora temos que atualizar. E então agora vamos verificar aqui. Ele diz-nos agora que não podemos converter para uma string aquilo que é uma std class, uma standard class. Obviamente agora teremos que ir aqui novamente. E o que é que acontece? Aqui no área, aqui temos o areas as área, ok, então vamos verificar aqui o que é que está a acontecer. Neste caso o que nós temos aqui, eu penso que é basicamente isto, o areas vai trazer o objeto área, que por sua vez, vamos até aqui para não criar confusões, vamos colocar aqui o item, e vamos colocar aqui o item área, ok?
Vamos aqui copiar também. Isto é, por cada item que existir vai vir uma coleção de dados, ou neste caso vai vir um objeto que contém apenas uma propriedade. Cá está então a área comercial, área de cliente e área financeira. Como é que nós agora testamos para a eventualidade no futuro, quando tivermos o sistema de gestão das áreas, se eventualmente nós colocarmos a área de cliente, por exemplo, como eliminada? Então, neste caso, eu vou atribuir aqui à área de cliente deleted at, e é suposto agora, quando eu fizer o refrescamento, já não vai aparecer. Mas repara que a área de cliente continua a aparecer. Então nós vamos ter que criar aqui mais uma pequena regra de negócio que pode ser muito fácil, ok? Então vamos colocar aqui where, vamos colocar aqui deleted at nulo, ok? Então nós estamos a ir buscar a área, ordenado por área. Eu não sei se aqui haverá a necessidade de nós termos que alterar a ordem disto. Vamos aqui refrescar. Aparentemente não. E agora repara como então já não surge aquela informação que nós colocámos aqui como nula. Se eu fizer um Ctrl+Shift+N para voltar a colocar o nulo e agora refrescar aqui, já vamos ter a possibilidade de verificar que existem as 3 áreas disponíveis.